E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgulhas. Dessa vez um Falar Morgulhas especial, porque eu e a Vit vamos fazer listas dos maiores guerreiros de Westeros, mas a gente vai montar o nosso time de julgamento do set. As 6 pessoas que a gente escolheria pra. Seis não, a gente vai montar 7 aqui, né? As 7 pessoas que a gente colocaria num julgamento do set. E aí vocês vão decidir nos comentários, a gente aqui vai argumentar também. Qual dos times ficará mais forte, né? Então, eu e Vit hoje vamos fazer um episódio diferente, um episódio de meio de temporadas, né? Então, entre Cavaleiro dos Sete Reinos e House of the Dragon, para montar esse time terão outras listas também nesse episódio, guerreiros, reis, então fiquem por aí porque o episódio promete. E a Vit foi pega de surpresa, já tenho que avisar vocês aqui que eu avisei ela no começo, falar, ó, a gente vai fazer assim hoje. Então ela assim, não teve tempo de pensar em lista, eu tive um tempinho a mais a pensar também. Então, Vit, tudo certo para hoje? Bora, né? Acho que é isso. Qualquer coisa eu vou tirando dúvidas com você, do tipo, tipo, X pessoa vale? Aí a gente vai indo, mas tô animada. Bora. Então demorou. E antes disso também, gente, de a gente começar, na semana que vem, a gente vai fazer um Falar Morgulhos respondendo perguntas de vocês. Então eu vou abrir caixinha de pergunta nas redes sociais da oficina, não vai ser só no Instagram, mas o Instagram, como é a maior, é a principal, mas vai ter também no Threads, em outras redes sociais. Vocês mandem as suas dúvidas envolvendo o mundo de Game of Thrones, aí Cavaleiro de Sete Reinos, House of the Dragon, Game of Thrones, livros, qualquer coisa. E a gente vai fazer um episódio do Falar Morgulhos só para responder essas dúvidas, tá bom? Então fiquem de olho nas redes sociais da oficina. Bom, primeira das disputas aqui das listas que a gente vai montar é um julgamento do set. Eu vou fazer o meu time, a Vit vai fazer o time dela e a gente vai argumentar aí pra tentar ver quem ganha. E a parada vai ser a seguinte: ela vai falar um, eu vou falar outro, ela vai falar um, eu vou falar outro. Vit, você quer começar ou você quer que eu comece? Porque aí se eu começo, você pode escolher um rival à altura, mas se você começa, você pode pegar os mais Cara, apelões. Aí você que sabe. eu acho que eu vou dar essa pra você começar, pra eu, tipo, ir entendendo como que vai funcionar. Posso estar te dando uma vantagem, daí na próxima eu vou me arrepender, talvez. Mas vamos lá. Comece você então, Então Marcos. tá. E assim também, uma regra aqui. No julgamento do set só podem entrar cavaleiros. Então tem que ser um personagem que foi ungido cavaleiro. Pode ser só na série, pode ser só nos livros, mas tem que ter sido ungido cavaleiro. Então assim, não teremos aqui Stark nessa lista. A gente vai fazer uma lista depois dos maiores guerreiros, aí os Stark vão entrar. Mas, bom, já que é pra começar, eu vou começar com o senhor Arthur Dayne, o Espada da Manhã, porque ele é tido como um dos maiores, ou o maior membro da história da Guarda Real. Então, o meu primeiro dos 7 é o Arthur Dayne. Sabia que você ia pegar ele. Eu tenho uma dúvida, porque eu tô batendo. Como eu fui pega de surpresa, gente, eu estou com uma. Eu tenho uma página de wiki aqui com todos os cavaleiros. Eu tô tentando, né? Eu tenho uma dúvida sincera, porque aqui tá falando, tipo, todos os squires, né? Todos os escudeiros e supostos cavaleiros. Eu vou falar e daí qualquer coisa você me avisa, porque até onde eu sei é cavaleiro, só que eu não lembro de uma passagem, tipo, específica chamando ele de Sir. Robert Baratheon in his prime, tá? Tá, puta merda. Ele jovem, tá? Posso escolher a idade dele, né? Porque aqui tá falando os squires dele. Aí eu fiquei tipo, nossa, mas eu não. Será que, tipo, por ele ser rei, beleza, ele é rei, mas, tipo, será que ele pode ter um squire só sendo rei e não sendo cavaleiro? Mas eu acho que ele era cavaleiro porque ele tava competindo no torneio de Harrenhal, certo? Sim, ele não tava nas justas, mas ele tava nos outros torneios. Ele poderia estar nas justas também. É igual o Lionel. O Lionel ele é protetor lá de Ponto Tempestade e em algum momento o Robert não foi rei. Então sim, ele foi ungido cavaleiro e assim. Eu esqueci do Robert. Porque eu tenho pra mim que na época dele, ele era o mais foda. Independente de Arthur Dayne, de Rhaegar, ele era o mais foda. E outra coisa também, já que a Vit levantou esse ponto, a gente tá falando as pessoas no auge, tá? Então é o auge de cada um dos que a gente vai colocar aqui. Então, beleza, a Vit tem o senhor. Vocês estão vendo aí a listinha que na edição eu vou colocar tudo certinho. Vit com Robert Baratheon, eu com Arthur Dayne e eu coloco agora o senhor Duncan o Alto, que também é um dos maiores membros da Guarda Real e estamos falando aqui de auge. Nós não vimos ele no auge em Cavaleiro dos Sete Reinos ainda. O cara vai chegar, ele já é um cavaleiro, o cara vai chegar num nível assim de ter 4 páginas no livro dos irmãos que o Joffrey lê ali em Game of Thrones, então
Meu segundo membro é o Duncan o Alto, cara. Safado. Ai, meu Deus. Daemon Targaryen. Puta, era meu próximo. Já ia começar, já tava assim, ó. Vou começar com. Eu preciso de um sujo agora, e é o Daemon, né? Ele exato, eu fiquei tipo, tá, é uma Baixada das Pulgas? Eu preciso de alguém sujo pra conseguir segurar o Baixada das Pulgas, certo? Mas eu fiquei na dúvida. Eu pensei em falar o Baelor, mas daí eu falei, pô, mas tecnicamente, né, o Baelor morreu também, né? Aí eu, tipo, eu não sei, eu fiquei nessa dúvida. Tipo, fiquei, tipo, será que ele é forte nesse sentido? Daemon Targaryen. Eu vou em um agora que é tido como um dos maiores guerreiros da história de Westeros, que é o senhor Daemon Blackfyre. Começou uma rebelião, era fodão. Ah, e ele perdeu do Baelor numa justa. Até aí o Loras ganhou do Montanha numa justa. Tá? E julgamento do 7 não é só justa, não. Caiu do cavalo é porrada. Então, assim. Vamos ali, Daemon Blackfyre contra um Daemon Targaryen, se a gente tá. Ah, não, o Daemon pegou o Duncan, né? Mas depois a gente vai fazer esse X1 aí, a gente vai. Ah, Não, então. ele é, tipo, Não, o ok. importante aqui. Depois que a gente montar o set, a gente pode escolher os X1, tá? Qual que combinaria mais com qual. Só depois, não precisa ser na ordem, não. Então vai, eu já tenho 3 aqui e você tem 2 aí. Eu acho que eu tô com uma dúvida, mas eu acho que é um não, porque que é Jon Snow. Jon Snow não foi ungido, né, Os tecnicamente. nortenhos a gente vai deixar pra colocar eles na lista de. Não, por causa do negócio da patrulha, eu fiquei, tipo, na dúvida se, tipo, porque ele foi Squire do Lorde Comandante, do Mormont. Aí eu fiquei, tipo, com ele na cabeça, mas não, já estou me puxando aqui pra trás. Você falou o Daemon Targaryen, o Daemon Blackfyre, tá. Ai, Jesus. Eu vou botar. Nossa, será que eu vou fazer isso? Não, eu acho que eu vou me arrepender de usar um. Jaime Lannister. Ai, caralho, porra, mano, tá foda, hein? Tá. Jaime Lannister. Eu acho que o Daemon Blackfyre ele é pintoso, assim, todo tanana, igual o Jaime. Eu acho que esse seria uma boa. Acho que seria um bom equilíbrio. Um bom equilíbrio. Ok. Então tá bom. Eu tô colocando o Jaime e o Robert no mesmo time, como se. Não, esse time, o meu time tá chernobílico. Seu Porque time eles, tá. eles iam se matar. O negócio é esse. Acho que começar e eles iam começar a se bater entre eles. Esses Eles três não iam três. conseguir ficar no mesmo lugar, tá ligado? Tipo. Não. Então vai, peraí. Nossa, velho. É... eu vou colocar aqui. Eu não sei se essa época. Puta, será que essa época vale? Porque não tinha fé dos. Não, já tinha sim. Já tinha. Já tinha fé do 7 já. Eu vou colocar a pessoa que fundou a Guarda Real. Porque não é Hum, pouca bosta você fundar a Guarda Real. E pra você fundar a Guarda Real você tem que ser um cavaleiro. E é Visenya Targaryen. Tá? caralho. Agora. Treinou com o Aegon. Essa foi pesada. Essa Nossa, eu daqui ia falar. treinava com o Aegon Conquistador e dava um pau nele, só pra avisar. Cara, eu vou colocar alguém que eu acho que é tipo. Que tem. Nossa, eu tô muito na dúvida entre dois. Tá, eu vou colocar alguém que eu acho que, tipo, seguraria com a Visenya. Barristan Selmy. Puta, esse é foda, hein? Esse é foda. Então tá bom. Então Eu até tô anotando os agora. meus pra eu não esquecer quem eu tô falando. Não, Tá, vamos eu tô anotando todos. Tem 4 de cada lado, né? Vamos lá. Caralho. Pô, vou botar um aqui que é da época do Daemon, que é visto também como um fodão daquela época, que é o Sr. Harry Strong, que era um gigante, um touro, um urso, deu um cacete no Droga. Criston Cole, né? Então, Sr. Harry Strong entra aqui no meu time também, o verdadeiro pai dos filhos de Rhaenyra. A gente tá falando, tipo, a gente pode falar, tipo, independente de série. Tipo, daí pode ser, tipo, só livro. Tipo, pessoas que a gente não viu nas séries, né? Então, eu trago. Mas que piscina é piscina, né? Foda. Eu trago pro meu time John Connington. Vixe. Vixe.
povo Eu, tá criativo aqui. Então, eu, peraí, mano. Tá bom isso aqui, hein? a Faltam briga tá dois, boa. né? Deixa eu pensar. Hum... Nossa, velho. Pô, tem que ser gente graúda aqui, um cascudão. Ah, Rhaegar Targaryen, né? O Rhaegar já foi amassado pelo Robert, mas aqui eu acho que ele vai agregar no meu time. Mas ele se segura. Ele segurou a boa briga com o Eu Robert. tenho pra mim que ele escorregou na briga com o Robert. Até pelo fato, tipo assim, de novo, eu reforço que eu acho que não tem monstro maior do que o Robert na história de Westeros no auge dele. Até porque se a gente pegar as personalidades da época dele, era muita gente foda e eu acho que ele era o mais foda. Mas eu tenho pra mim que o Rhaegar Targaryen escorregou e aí o Robert ganhou. Porque o Robert estava muito machucado também, né? Então não é só no X1 ali. Aquele É, X1 não era um X1 justo. O Robert já estava lutando a guerra inteira. O Rhaegar chegou só nesse momento, né? Então tem isso também. eu acho que isso é bem forte. Fato, fato. Tá. Eu vejo o Rhaegar como muito essa pessoa, tipo, sei lá, no meu time eu tenho o peso pesado, aí eu tenho o flex, que é o Daemon, aí eu tenho dois mais cabeça, e o Jaime também eu acho que é mais flex, mas ele é mais, tipo, mais rápido, assim, e tal. Jaime contra um Então, eu vou trazer Visenya aí ia alguém. ser foda. Eu também acho, mas eu vou trazer alguém que não é nenhuma dessas coisas. Brendan Rivers. Vixe. Aí você pegou um bruxo, velho. Eu preciso de um estratégia. Eu preciso de Estratégia, o cara é um estratégia. bruxo, mano. Pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, falta um. Puta, uma escolha importante aqui, hein? Hum. Nossa. Caramba, mano. É que tem muito nortenho foda, não dá pra entrar, mano. Não dá Eu tenho muito um último na minha cabeça e eu tô tipo, será que ele vai roubar? pra pensar. Deixa eu ver o balanço do meu time aqui também. Arthur Dane é mais, sabe, o cara é desenvolto aqui. O Duncan é parrudão. O Damon é. Cara, eu tenho dois parrudão aqui. O Duncan e o Harry Strong são foda também, né? É, o seu time tem dois pesos pesados, fato. Dois tanque, né? Eu vou de Oberyn, vai? Pra dar uma levinha, uma levezinha no meu. É, você deixou eu começar, velho? Ah! Não, era literalmente ele. Eu até, tipo, bati aqui, eu falei, não, ele é cavaleiro, ele é cavaleiro. Eu tinha Ah! acabado de precisar, eu tava olhando pra ele. Aí eu Ai, falei, não, velho. Precisava de alguém leve no meu time. tá, tá bom. Ai, droga. Eu, tipo, tava pensando, tipo, ele tem um estilo de luta, tipo, totalmente diferente. Então, tipo, ele anda a cavalo diferente e tal. O que é foda, se fosse, tipo, pessoas que lutam, a gente poderia meter um Dothraki aqui no meio, mas não Exato. podemos. Por isso que é legal a É um lista negócio. dos 7 maiores, porque vai ter gente que não pode estar aqui também, né? Então, Exato. Hum. Apesar do Jaime ser uma pessoa cinza no meu time, eu gosto, no geral, de todas as pessoas que estão aqui. Apesar do Robert também ter as suas questões. Eu tava quase botando um mau caráter só pra botar outro tanque e só pra te fuder. Não vou, porque eu quero outra pessoa, porque eu quero fazer uma outra coisa, que é Brienne. Brienão. Eu quero Brienão no meu time. Brienão. Eu ia colocar, sabe quem? Maegor o Cruel. Mas eu coloquei nossa, mano, esse era tanque, hein? tá, mas eu falei: "Sabe o que é? Eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que é um pouco demais, mas eu vou colocar Brienão". Aí nós temos, tipo, eu tenho o Duncan tá de um lado e Brienão tá do outro, então a gente tem os dois gigantões. E é isso. Mano, isso. Nossa, o Maegor aqui possivelmente é a única pessoa da história de Westeros que tancaria um Robert no auge, assim. Provavelmente. E ele já passou por um julgamento do 7. Ele quase morreu? Sim, mas ele sobreviveu e é isso que importa. Nossa, é mesmo, mano. Caralho, isso ia ser Hum. foda. Isso porque
a gente não usou os mais óbvios, tá, Marcos? Nós fizemos times não óbvios porque nenhum de nós chamou os Clegane pra briga. Eu tava esperando alguém falar os Clegane e eu falei, pô, se ele falar um, eu vou ter que botar o outro. Mas deu tudo certo. Passamos invictos sem botar os irmãos. Vai de Brienão, mesmo com o Meigar na possibilidade? Tá. O Meigar, Brienne não. mano. Vou Tá, de Brienão. Brienne Brien. Então vamos lá. Agora a gente tem que escolher os confrontos aqui, os X1. Você tem. Eu vou falar. Fala um do seu aí eu penso aqui, ou eu falo um do meu e você pensa no embate? Eu comecei, então eu falo e você pensa, vai. Vou pela ordem aqui. Arthur Dane. Quem você coloca pra tancar o Arthur Dane? Arthur Dane é um cara mais slim, ele é mais rápido, mas ele tem experiência. Então eu coloco John Connington pra bater de frente com Arthur Dane. Oh, isso ia ser foda, hein? Essa briga eu queria ver, tá? Essa briga ia ser foda de ver. Então vamos lá. Duncan Weiss. Eu já até imagino aqui. Isso aqui o pau vai comer, vai. Não, mas eu não vou pra obviedade, sabe por quê? Porque o Duncan, ele tem. A gente viu qual é o problema dele. Que ele fica descompensado por causa da altura dele. Então eu não vou botar gigante contra gigante. Eu tenho que compensar pro outro lado, que é uma pessoa que é mais rápida. Então, Jaime Lannister contra Duncan, o alto. Tá. Daemon Blackfire. E aí, vai botar família? Vou botar família. Só que não é o que você acha, não o confronto que já existiu. Daemon Targaryen. Essa podia ser boa. Porque eu acho que o Daemon, ele precisa, assim, tipo, aliás, né? O Daemon com o Daemon. O seu Daemon precisa de alguém que, tipo, também jogue sujo, mas ele é mais tancão, assim, tipo, ele é mais espada. E eu acho que o meu Daemon, ele tem experiência. Então, tipo, eu acho que ia ser uma briga boa. Então, gente, o meu é o Daemon Blackfire, o da Vit é o Daemon Targaryen. O bagulho é louco aqui. Visenya Targaryen, quem que você coloca pra tancar essa aqui? Ela tancava, gente, só pra vocês entenderem, ela tancava o Aegon o Conquistador. Não é que ela treinou com ele e ela era quase tão foda quanto ele. Ela tancava ele a ponto de, mano, se ela quisesse, ela matava o cara. Tá? Isso daí Sim. eu acho que a gente nunca viu uma guerreira tão forte em Westeros assim. Tipo assim, a gente tem a área que é muito esguia, ela é muito perigosa. Talvez ela seja mais perigosa do que a Visenya, mas em termos de justa, de guerreiro, é muito. Ela tá a par aí com os maiores realmente, fundadora da Guarda Real, os caralho. É foda. Olha, poderia colocar bruxão contra bruxona, mas eu não acho que o Brynden Rivers ia tancar a Visenya. Eu acho que a única pessoa que eu acho que pode se segurar um pouco por causa de experiência é Barstan Selmy. Então, Barstan Selmy contra a Visenya. Bom, então vamos lá. Agora meu outro tanque, Harry Strong. Robert Baratheon. Aqui é foda, hein, mano. Nossa, aqui não tem como. Nossa, essa Aqui não briga tem ia como. ser feia. Sim, Essa briga ia ser, tipo, essa ia ser foda. Ia ser os caras de martelão, os caralho, velho. Aquela cena, só lembrando da cena do Harry botando a Rhaenyra nas costas dele como se ela fosse um papel na primeira temporada de House of Dragon. ai, Nossa, saudade dele. Ai, caralho, saudade esse dele. era pica. Esse cara era muito bom. Então vamos lá, agora faltam Eu dois nunca de será cada lado. esquecido. Faltam dois de cada lado. No meu falta o Rhaegar e o Oberyn, e no seu falta o Brynden e a Brienne. Escolhe aí os confrontos, vai. Não, você que tem que falar, Então ué. tá bom. Oberyn. Vai ter que ser Brienne. Brienão no Eu Oberyn. sei, E tipo, Rhaegar não versus é Brynden. ideal, mas, tipo, a Brienne, ela é determinada. Então eu acho que ela ia, tipo, dar a melhor briga. E eu tenho que colocar o Brynden com o Rhaegar, porque eles têm algum físico, pelo menos na minha cabeça, né? Eles têm um físico similar. E eles têm experiências de guerra. Tipo assim, o Rhaegar tem menos experiência do que o Brynden. Então eu acho que o Brynden poderia dar uma segurada. Eu confio que o Brynden pode dar uma briga boa com o Rhaegar. É isso.
Então, só uma coisa aqui também pra pontuar, gente. Ai, não pode, não tem mulher que é cavaleiro. A Brienne, ela foi ungida cavaleira em Game of Thrones. E antes da gente começar, eu falei que pode ser coisa que acontece no livro e não acontece na série. E outra coisa, a Visenya, ela é a portadora da Dark Sister, é uma espada lendária da casa Targaryen, que é a espada que o Daemon usa depois e que o Brynden Rivers usa depois. Então, assim, nós teremos 3 portadores da Dark Sister aqui nesse combate. Ela fundou a Guarda Real, ela foi responsável por ungir os primeiros cavaleiros. Então, assim, é outra vibe, tá? A gente tá falando de casos e casos aqui. Então, em termos delas duas, tá suave. O que a gente quis não colocar aqui são os nortenhos, porque os costumes deles não envolvem o cavaleirismo. A gente já falou isso no episódio passado, inclusive, do Falar Morgulhos, e por isso a gente deixou eles de fora. E também a gente vai fazer uma lista daqui a pouco dos 7 maiores guerreiros. Aí vai poder Dothraki, vai poder Stark e tudo mais. E aí agora é isso aí. Vocês nos comentários também já digam quem vocês acham que ganha. E eu e a Vit vamos começar a argumentar agora aqui. Arthur Dayne versus John Connington, vai. Depois você coloca a enquete bota todos eles lá no post do Instagram pra falar quem ganhou. Desculpa, é Arthur Dayne contra John Connington. Tá, vamos lá. John Connington, ele serviu embaixo de 2 reis e ele teve mais experiência e ele teve experiência na Companhia Dourada. Então eu acho que ele, tipo, além de ele, tipo, ter experiência como cavaleiro honroso e tudo mais, ele, tipo, tem muita técnica. É como se ele soubesse balé clássico e ele fosse dançar jazz depois, sabe? Ele tem a base. Mas eu acho que ele deve ter aprendido muitos truques novos nas Cidades Livres. E eu acho que o Sir Arthur Dayne, ele é honroso demais pra, tipo... Não é honroso demais. Ele é focado no que ele conhece demais. Eu acho que ele ia ser pego de surpresa. E eu acho que John Connington ia acabar com o Arthur Dayne. Tipo, vulgo, o Arthur Dayne levou uma facadinha nas costas, porque ele achou que ninguém ia fazer isso. Então, é isso. Ele achou que tava todo mundo morto, né? Ele, tipo, ai, ninguém vai fazer isso porque não tem honra num negócio desse. Não, tipo, isso pode muito acontecer. Isso é verdade. O Arthur Dayne poderia E ser aí? pego de surpresa, mas eu acho que num X1. No X1 não tem como. Tipo assim, a gente tá num julgamento do 7 que pode realmente chegar alguém pelas costas do Arthur Dayne e arrebentar com ele. Mas nesse formato que a gente tá montando aqui, ele é diferente, mano. Ele é diferente porque o cara ele tem uma lenda que acontece durante essa mesma época, né? E ele é visto como o maior ou um dos. Ele entraria no Hall da Fama da Guarda Real. Se você pegar assim, montar a Guarda Real de todos os tempos, ele entraria. Então eu acho que aqui é Ele um, com é um certeza jogo entraria. é um jogo diferente. Mas vamos deixar esse empatado porque argumentos bons para cada lado. Agora, Ah, e adiciono. Quando a gente tá falando, só pra vocês, gente, quando a gente tá falando do julgamento do 7, a gente tem que lembrar, então, que tem a parte que é a cavalo, que pode durar X tempo, porque eles vão com as lanças, e depois é chão, é espada, é escudo. Então, tipo, né, aquela coisa. Adiciono, John Connington, eu boto fé que nas Cidades Livres ele deve ter aprendido os negócios da hora de andar a cavalo. Acho que o cara deve manjar uns negócios diferentes. inclusive, o Maker aqui ia fazer um estrago, tá? O cara segurou o Baylor e o Lionel. Que o Lionel também. Não, a gente não falou uns bem interessantes. Teve uma hora, e que eu acho que não tem problema, que eu não acho que nem eu nem você vamos colocar como maiores guerreiros. Eu pensei muito no Loras. Que eu falei, mano, o Loras, ele tem o negócio dele, mas aí eu voltei atrás. Eu botei, se eu vou querer colocar alguém que é um pavão, eu vou colocar o Jaime. E é isso, tipo, foi mais ou menos nesse O Loras ele tem raciocínio. muito valor. A série não mostra isso, mas ele tem, tá? Ele é um brabão mesmo. Duncan. Então, assim, gente, esses que a gente falar de empate, que a gente não conseguir chegar num consenso, a votação que vocês colocarem aí quando a gente abrir as enquetes é que vai resolver. Duncan contra Jaime. Eu acho que o Duncan limpa o chão com o Jaime aqui. O Jaime, ele tem toda aquela aura de ter sido o mais jovem da Guarda Real. Ele é um puta de um guerreiro e tudo mais. Só que assim, ele foi realmente testado nesse nível porque matou o rei pelas costas. Ele tem um entreveiro ali com o Ned Stark rapidinho. A gente sabe que ele é melhor que o Ned. Mas assim,
né? Eu acho que o Duncan, ele passou por muito mais. Ele tem esse quê das ruas da Baixada das Pulgas, que é uma coisa que a hora que caiu do cavalo, mano, aí o Jamie todo sujo ali, primeiro que eu acho que o barro ia incomodar ele um pouco, na brincadeira, não ia. Eu sei que o Jamie é um dos maiores, mas eu acho que o Duncan ali tá acima. E eu tô falando do auge do Duncan, não é o Duncan que a gente viu na série. Eu ia botar isso, do tipo, tanto o auge do Duncan quanto o auge do Jamie, do tipo, contudo, considerando o auge do Jamie, eu ainda coloco, né, que ele é foda o suficiente pra ter aprendido na série a lutar com a outra mão e fazer estrago com a outra mão dele. Tipo assim, você tem que ser pica pra conseguir aprender a usar a espada dos dois lados. Do nada, vou me tornar ambidestro por necessidade maior. Isso é importante. Eu acho que o Jamie, ele é sacana, mas eu acho que, tipo, se a gente for pensar no Duncan, tipo, auge, eu acho que no final das contas o Duncan leva ele. Eu admito isso, apesar de que o Jamie recebeu muito mais treinamento formal por mais anos antes, né, de, tipo, ir pra guarda e passou os anos dele na guarda, do que o Duncan. Tipo, o Duncan foi, tipo, ao contrário, ele foi aprender mais, tipo, quando ele já tava mais velho. E aí, por ele ser nobre, o Jamie, sempre treinou, lá, lá, lá. Mas eu concordo. É, o O Duncan Duncan ele leva tem ele. feitos, ele tem muitos feitos de honra, né, que não são necessariamente de batalha, assim, só que o cara é um tanque, mano. O Jamie podia até acertar umas 3 4 dele, mas uma que o Duncan acerta no Jamie, o Jamie Ó, cai. eu acho que é aquela coisa com o Aerion, sabe? O Aerion, ele faz um estrago bom. Eu acho que o Jamie ia fazer um estrago com o Duncan, mas no final das contas a estamina, assim, né, do Duncan e a força bruta iam levar. É, e é um outro estágio, assim, tipo assim, é como se a gente viu o Aerion e o Duncan nível um. O Aerion é um guerreiro nível um, ele tem todo o treinamento, mas ele não é. Mas o Duncan tava no nível um. Aqui o Duncan contra o Jamie é nível 100, tá ligado? Os caras é auge dos dois. Então, beleza. Duncan. Daemon Blackfire versus Daemon Targaryen. Aqui, Essa briga vai ser o senhor Daemon Blackfire, ele era o maior guerreiro da época dele, tanto que quando o Baelor derrota ele numa justa, isso vira um evento, um acontecimento, o cara era muito foda. Ele era tão foda que o pai dele babou nele ali, falou, não, eu vou legitimar você e você vai pegar a espada ancestral da nossa casa. A Blackfire não é a Dark Sister. A Dark Sister é a espada do grande guerreiro. A Blackfire você dá ali pra quem você acha que tem que governar. Por isso que deu toda a treta lá na época dele. Então, ele é tido como um dos maiores Targaryens e Targaryen não, vai, dos Valyrianos ali de Westeros e como um dos maiores guerreiros da história de Westeros. Só que o Daemon também, né? Então, eu acho que o seu Daemon Targaryen, eu acho que nessa ele levaria na sujeira. Porque assim também, ó. Eu também acho. O Christian Cole ganhou dele numa justa. Mas, mano, o Damon varre o chão com o Christian Cole se pegar a espada contra espada. Varre o chão, assim, não tem comparação. Tipo assim, não dá pra comparar. Estamos falando do cara que fundou a Patrulha da Cidade, mano. Tipo, apesar da Patrulha da Cidade se tornar depois, mas assim, ele era, tipo, estrito ali com o que ele queria fazer. Ele botou, tipo assim, medo. Ele não é só respeito, sabe? A galera tem medo do Damon. Tipo, literalmente. Porque ele é totalmente imprevisível. Acho que isso é uma coisa muito boa em batalha. É que ele é imprevisível. Eu diria que, por exemplo, se a gente estivesse numa justa, eu não duvidaria que o Daemon seria o cara que ia meter uma de Aerion e ia, tipo, fazer. Ou uma de Loras, assim. De ser safado com o cavalo do oponente pra fazer o cara cair e ir direto pra porrada. Entendeu? Eu acho que ele tem muito isso nele. Mas quando a gente pensa nele também pós degraus, 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 degraus. Opa, opa. É, porque ele aprendeu a jogar muito mais sujo. Tipo assim, ele passou 3 anos lá, tipo, full guerra. Tem a experiência na Dança dos Dragões, não preciso falar quais. Derrotou pessoas muito boas guerreiras também, que não são cavaleiros, e eu e você sabemos de quem ele tá falando, né? No X1, mas que a gente não pode falar porque a gente não quer estragar a House of the Dragon pra ninguém. Então, Daemon Targaryen amassa. Eu Daemon acho, Blackfire. só que assim, o Daemon, por mais
sujo que ele seja, ele não seria sujo nesse ponto. Assim como o Jaime. Tanto que o Jaime, quando ele tá lutando com o Ned lá em Game of Thrones, o cara fura a perna do Ned e o Jaime fica puto, né? Fica puto, é Mas verdade. assim, eu acho que ele teria o jeitinho dele ali de uma sujeira mais permitida, assim, sabe? E é Targaryen Royalness, né? A gente tá falando aqui da realeza dos Targaryen. Por mais que eu ache o Daemon Blackfire muito foda, eu acho que o Daemon Targaryen leva essa também. Então agora vamos para Visenya contra Barristan Selmy. Tá 1-1 e o primeiro empatou, hein? Nossa, essa briga é feia, velho. Nossa senhora. Eu não sei dizer. O Barristan é um dos grandes feitos que a gente não vê isso na série. A gente conhece na série do Game of Thrones, a gente conhece o Barristan já quando ele tá, né, tipo, de cabelos brancos. Mas ele foi ungido pra dentro da Guarda Real, não só porque ele já não era, né, um guerreiro excepcional, mas porque ele salvou, né, foi participar de um resgate do Rei Doido, que foi lá se meter com coisa de Rei Doido. Aí ele foi lá, resgatou, e daí ele foi ungido pra guarda por causa disso. Então ele tem stealth, entendeu? Ele tem. E Ele, assim, ele, ele ele manja. resgatou num cenário bem hostil, né? Ele invadiu É, um. É, foi bem. foda. E eu acho que eu considero também, apesar de a gente daí tá falando de uma habilidade que ele teve lá pra frente, ele teve muito mais contato com a cultura marcial das cidades livres, coisa que Visenya não teve, porque eles estavam ali focados em Westeros. Então, tipo, ele tava ali com os Imaculados, ele aprendeu muitas coisas nas viagens dele, né? E com a Companhia Dourada, que também tinha os irmãos lá, qual que é os nomes deles lá? O cara que pega da Daniela, qual que é o nome dele? Os irmãos, guerreiros irmãos. Aquela companhia lá de gente, o cara da barba azul. Ah, o Dario Naharis? Isso, aquelas companhias que não era a Companhia Dourada, mas era os, tipo, grupos de mercenários, então acho que isso, Second Brothers, esses caras aí. E E eu acho, a Visenya, primeiro que a Visenya é a mais velha dos três ali. Então, ela existiu e treinou numa época onde os Targaryen ainda talvez tinham mais a tradição valeriana, uma tradição que a gente não sabe como era, de combate, de aprendizado, de bruxaria, de tudo. Né? Depois que o Aegon se torna, e ela que ensina o Aegon vai seguindo ali porque ela é mais velha. Depois que o Aegon se torna, que eles querem e conquistar o Westeros ali, e aí ela vai junto com ele. Só que, mano, eu acho que ela é uma parada que a gente não tá entendendo. Quando ela vai falar para o Aegon que ele precisa de uma guarda real, o Aegon fala para ela: os meus soldados estão bem. Tipo assim, eu tô bem com eles. Ela passa os soldados dele com uma facilidade e corta ele aqui assim, ó. Mas assim, ele nem percebe o que tá acontecendo. E ela fala: se eu quisesse te matar, você tava morto agora. Você precisa de soldados de verdade. E ela escolhe os soldados que vão defender o Aegon o Conquistador. No momento que ele já tinha sofrido algumas tentativas de assassinato ali, que tava precisando. Ela, a dedo, testou a patrulha, a guarda real dele, fundou a guarda real e mostrou pra ele que, mano, em combate ela era superior a ele. Né? A gente sabe que eles não tiveram muitos desafios em campo de batalha porque eles tinham dragões e ninguém mais tinha. Só que assim, eu tenho pra mim que a Vicênia dessa lista, ela é top junto com o Robert. Tá? Eu acho assim, eu acho que a gente não tá tendo uma noção do quão monstruosa ela era, justamente por conta de toda essa área. A gente não tem muito material para se basear isso. Eu tô falando o que eu acho, né? uhum. E aí eu acho, tipo assim, ela tinha a mesma espada do Daemon. A espada tem toda essa aura da Dark Sister por conta dela, para começo de conversa, né? Ela é esse símbolo que é por conta dela, Visenya. E aí, mano, eu acho que daqui ela talvez ela perdesse do Robert e só, na minha opinião. Eu acho. Será? Não, eu acho que você tá, tipo, tá certo. Eu não quero perder. Ai, que ódio.
É que eu criei Tá. uma Visenya na minha cabeça quando eu tava lendo, Não, mano. mas é que eu também tenho essa Visenya na minha cabeça, sabe? Eu acho que eu fico muito na dúvida sobre, tipo, que a gente não sabe sobre ela em batalha, é sobre estamina, é tipo, por exemplo, né, em força bruta, por exemplo, combate corpo a corpo é uma coisa. Não sei se ela montava, tipo, cavalo. Ah, porque eu monto dragão. Sim, você é bom com dragão, mas é meio diferente você montar um cavalo. Então, tipo, será que ela seria bem na primeira parte, que envolve a justa ali? Mas eu vou te dar essa, só porque eu gosto muito da Vicênia. É, e porque a próxima você ganha também, mano. A próxima não tem discussão. Ah, A é? Visenya, vamos pensar a Visenya com uma Lagertha de Vikings, assim, mas num nível acima, tá? Em termos dela ter potência o suficiente pra competir com qualquer um em termos de força, assim. Então vamos lá. Aqui, então, Visenya. E aí a próxima é Harwin contra Robert. E por mais forte que o Harwin seja, de novo, o Robert é um dos. Ele entra em top 3 da história de Westeros pra mim, assim, porque o cara, ele era um monstro, auge físico ali, bombado, mexia um martelo gigantesco que qualquer martelada ali arrebentava qualquer pessoa. Ele, na rebelião do Robert, o cara nem é do meu time, mas eu tenho que. Na rebelião do Robert, o que ele foi rompendo de cerco pra conseguir o que ele queria. Tipo assim, e era sempre assim. O Robert chegou lá na treta, o exército dos Baratheon. Quem é o fodão do outro exército? Tal pessoa. O Robert vai lá e mata o cara. Quem é o fodão? O Robert vai lá e mata o cara. E aí depois ele tá todo fudido, ele pega o Rhaegar e ganha do Rhaegar ainda, que o Rhaegar era também um dos maiores guerreiros daquela época. Então, assim, é um cara que tá em outro patamar. Outro patamar, então aqui é Robert. Por mais que o Harwin Strong. Acho que quando a gente para pra pensar assim no Robert, eu quase, tipo, passo mó pano pra ele se tornar um grande vagabundo depois, porque, tipo, ele gastou toda a estamina da vida dele quando ele era, tipo, quando ele tinha 20 anos. E aí, tipo, vou culpar o cara por querer sossegar depois. É, não, porra. Ele E entregou assim, muito, ele entregou E muito. assim, ele era abençoado também, né? Porque ele participava de disputa de cerveja. Então, assim, não era um cara que se cuidava absurdos, não. Ele só que ele era um tanque e ele era o tanque dos tanques, tá ligado? Você pega qualquer tanque. Eu botei um tanque pra contra ele aqui, mas não deu. Não tem como. Pega a montanha, Harry Strong, pega o Maegor, o Cruel, poderia dar uma. O Montanha, o Robert, sorte, né, assim, que, tipo, assim, foi sorte eles estavam tecnicamente do mesmo lado, de que a gente não viu isso acontecer, porque a briga ia ser boa, é que eu acho que o Robert tem muito mais técnica do que o Montanha é mais, tipo, meio, é igual, é como o Oberyn aproxima dele, por isso que o Oberyn, né, consegue chegar até onde ele consegue chegar, eu acho que o Robert ganharia dele por causa disso também. Então, beleza, até agora tá empatado 2-2 e um empate ali na primeira. E agora nós temos Brienão contra Oberyn. Essa Aqui, disputa, aqui, velho. aqui é dureza, mano. É dureza porque a gente tem o contexto Montanha contra Oberyn. Tipo, existiu. É foda. Eles chegaram no mesmo ponto. É uma pessoa, tipo, que é mais esguia, com alguém que, tipo, é maior e que, né, tem treinamento. A briga boa, boa, mas o Oberyn joga mais sujo e eu acho que ele ia fazer uma guerra psicológica com a Brienne, não. É, eu Porque acho que ele é dele. um problema da Brienne é que ela não é tão rápida, né? Exato. Ela, tipo, ela tem toda a dificuldade, ela usa a armadura inteira, então, tipo, ela pesa muito mais pra ela, e o Oberyn é ali, ele tá usando, tipo, uma calça de moletom pra lutar, gente. E ele usa veneno também, tem essa. É, tem essa. Ele joga sujo. O Oberyn aqui, entre todos, é o que não tem honra. Então, assim, eu acho que nessa ele venceria. Mas aí a gente chega na última, Rhaegar contra Brynden Rivers. E eu acho que o Brynden tem, tipo assim, por mais que em termos de guerreiros, o Brynden era o detentor da Dark Sister também na época dele. Em termos de guerreiros, os dois poderiam combinar, se equiparar. O Brynden tem muito mais experiência de guerra, experiência de tempo de treinamento, de bruxaria, de maldade, de Mas sem malícia. usar, sem levar a magia dele no jogo, eu acho que, tipo, por causa da experiência dele, o Rhaegar, ele teve realmente pouca experiência de verdade, né? Tipo, quando ele foi pra guerra, ele foi tomar um pau do Robert e foi isso, e morreu. Ele era, como é que eles falam no Cavaleiro no Sete Reinos? Green Boys! Aqueles lá vomitando.
Era tipo, é meio que isso, é muito isso. Então eu acho que, gente, empatou aqui, 3-3 e o Arthur Dane e John Connington ficou empatado. Os dois morreram, né? Os dois deram um golpe assim ao mesmo tempo e caíram duro, assim. É isso. Nossa, e aí, né? É porque a gente não sabe que é por qual deles que era o julgamento. A gente tem que saber quem vai morrer primeiro, entendeu? A No gente tipo, pode colocar se aqui o for o julgamento. julgamento do Quem poderia meter uma confusão dessa? Damon contra Damon, se pá. Damon contra Damon. É. Os líderes, a galera que sugeriu é Damon contra Damon. O problema foi entre eles. E daí alguém falou, tipo, eu aposto que foi o meu Damon que falou: Ah, é? Então vamos fazer um julgamento dos 7. Que ele é É esse bem a cara. cara mesmo. Porque o resto, se você for ver aqui, não teria como começar uma situação dessa, não. Será Pelos que, tipo, o John embates. Connington e o Arthur Dane, eles, tipo, os dois deram yield, sabe? Tipo, eles chegaram, tipo, num tal estrago entre eles que eles, tipo, os dois olharam pra cara de um do outro, tipo, os dois, tipo, falaram, chega. Sentados assim, né? Os dois exaustos, tipo, É, parados, todos sujos assim. estatelado. Tá ligado o Naruto e o Sasuke um sem menos um braço cada um. Oh, vamos parar. Chega. Aham, exato, exato. Então, se os Damon começaram e o seu Damon ganhou aqui, segundo a gente, você levou essa, né?